o texto de Tiago é manipulado pelos pessoal que guarda o sábado, pelos sabatistas. Esses dias um amigo meu entrou em contato e me enviou um vídeo do pastor César, no qual o pastor César faz um comentário sobre o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 10. E esse meu amigo disse: por favor, Absalão, me ajude a entender esse vídeo. Eu fiz uma explicação para ele, mas também decidi gravar esse vídeo para você ter uma compreensão melhor sobre o assunto. Veja o vídeo a seguir e note a tentativa frustrada do pastor César de harmonizar o texto de Tiago com a crença dele de que o sábado não deve mais ser guardado. É usado também o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 10, se eu não me engano é versículo 10, que diz que se nós tropeçarmos em um só mandamento de Deus, nós tropeçamos na lei toda. Quer dizer, se a gente não guarda o sábado, pastor César, nem você, nem eu, a gente está tropeçando num só mandamento, eu não estou tropeçando na lei toda de Deus, porque eu não estou guardando o sábado? Bom, primeiro a gente tem que ler o texto de Tiago para a gente entender o que ele está falando, né? Então, do que o Tiago está falando? Ele está dizendo o seguinte, ó, versículo 2: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, traje de luxo, entrar também um pobre cheio de andrajos, e tratares com deferência o que tem o traje de luxo, e disser, tu assenta-te aqui e tal, isso está errado. Então, a primeira lição é essa. Ouvi, amados irmãos, versículo 5, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos e em fé, herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles os que blasfemam. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Por qualquer que guarda tudo a lei, mas tropeça nesse ponto, então, ele não está dizendo assim, se você guardar os 10 mandamentos e errar um, então você pecou, a lei lá não é os 10 mandamentos. Ele está falando o seguinte, que se você amar o seu próximo, e se você agir de forma dúbia diante de um pobre, de um rico, coisa parecida, então não adianta nada você dizer que você guarda. Então, o texto de Tiago é manipulado pelos o pessoal que guarda o sábado, pelos sabatistas, dizendo que o Tiago está defendendo que o cristão tem de guardar todos os 10 mandamentos. E não é isso que ele está fazendo, basta uma leitura básica do texto. Bom, esse foi o vídeo. Eu gostaria de comentar alguns pontos importantes e preciso da sua atenção agora. Por favor, assista esse vídeo até o final. O primeiro ponto diz respeito à crença do pastor César. Ele não acredita na validade do sábado no Novo Testamento. Portanto, para ele, o cristão não precisa guardar o sábado. Logo, ele faz uma interpretação do texto de Tiago que harmoniza o texto com a crença que ele tem de que o sábado não deve ser guardado. Então, na interpretação do pastor César, não pode ser admitido sob nenhuma hipótese ou em nenhuma hipótese a ideia da continuação do sábado aqui, porque ele se veria diante de um problema muito grande. Ele teria que admitir que estava errado e que o sábado continua no Novo Testamento e continua válido na vida do cristão. O segundo ponto que eu gostaria de comentar é que quando o pastor César lê o versículo 10, ele usa a frase nesse ponto, mas tropeça nesse ponto, tentando harmonizar com o argumento anterior dele, né? De que esse ponto seria acepção de pessoas ou algo do tipo. Mas o texto de Tiago, no versículo 10, diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então o texto é esse. Tiago, quando usa a frase em um só ponto, mas tropeça em um só ponto, Tiago está fazendo uma referência à lei de Deus, especialmente aos 10 mandamentos, e você vai ver já já, e dizendo que se você desobedecer um mandamento, você se torna culpado de todos. Então não é como o pastor César colocou. O outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é que o pastor César, ele ignorou o versículo 11. Ele fez a leitura até o versículo 10,
Mas o verso 11 diz o seguinte: porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. O primeiro ponto que você precisa entender aqui é que o contexto aqui são os 10 mandamentos. 2 dos 10 mandamentos são citados, não adulterarás e não matarás, ok? E Tiago, é claro, ele faz uma comparação entre 2 mandamentos, dizendo, olha, o Deus que ordenou obedecer a um mandamento, ordenou que obedecesse o outro. Portanto, se você obedece a um mandamento e desobedece o outro, você é um transgressor da lei. Essa mesma regra de comparação entre 2 mandamentos pode ser aplicada aos demais mandamentos da lei de Deus. Eu poderia dizer o seguinte: porquanto aquele que disse, não farás para ti imagens de escultura, também ordenou, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, se você não faz imagem de escultura, mas toma o nome de Deus em vão, você é um transgressor da lei. E agora vem o ponto que causa arrepios no pessoal que é contra o sábado. Porque eu posso fazer a mesma coisa com o mandamento do sábado. Por exemplo, porquanto aquele que disse, honra teu pai e tua mãe, também ordenou, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ora, se você honra teu pai e tua mãe, mas não santifica o sábado, você é um transgressor da lei. Então, biblicamente falando, nós podemos fazer essa interpretação e essa aplicação. Note que eu estou dando o contexto do versículo 10, ok? E biblicamente é isso. Então, essa ideia de que Tiago capítulo 2, versículo do 10 ao 12, não faz uma defesa dos 10 mandamentos, incluindo o sábado, é conversa de quem não acredita no mandamento do sábado, ok? É apenas uma tentativa frustrada de manter essa teologia que nega a validade dos 10 mandamentos, inclusive o sábado. Se você ler Hebreus capítulo 8, versículos do 8 ao 10, você vai ver ali que na nova aliança Deus escreve as suas leis em nossos corações. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, mostra que os cristãos perseveram não somente na fé em Jesus, mas também em guardar os mandamentos de Deus. Então fica evidente a vigência dos 10 mandamentos no Novo Testamento. E especialmente em Tiago está implícito a guarda do sábado, porque é o 4º mandamento dentre os 10 mandamentos da lei de Deus, ok? Então essa conversinha de que podemos guardar apenas 9 mandamentos e não o sábado não cola. Na matemática de Deus, 10 menos 1 é igual a 0.